Queridos irmãos, é um privilégio estarmos novamente na casa de Deus para aprender mais da tua santa palavra. E hoje pela manhã nós vamos falar de um assunto assim não muito agradável que muitas pessoas realmente evitam nas igrejas, né? Hoje se prega muito mais sobre felicidade, sobre bênçãos e fala-se pouco sobre arrependimento. Nós vamos falar sobre o arrependimento nessa manhã. Um tema muito importante para a nossa vida. E para isso eu gostaria de convidar os irmãos a abrir no Salmo de número 51. Salmo 51, versículos 4 e 5. Salmo 51. Vamos ler todos juntos, quando os irmãos encontrarem. Esses dois versículos, Salmo 51, versículos 4 e 5. Leiamos, irmãos. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos porque mais uma vez pararam os nossos pés na tua casa. Deixamos de lado temporariamente a nossa correria, os nossos afazeres, lá no serviço, no trabalho, lá em casa e nas outras atividades também de descanso, de lazer, para estarmos reunidos no verdadeiro descanso, que é estar na tua presença, na companhia dos teus filhos, na companhia dos nossos irmãos, para junto meditarmos na tua beleza, da tua santidade e na tua palavra. Graças te damos por esse privilégio que o Senhor concede a nós, porque isso não vem de nós mesmos, mas vem da tua graça. E para isso, Senhor Deus, carecemos de ti, até mesmo para ler a tua palavra, até mesmo para meditar nos teus decretos, nas tuas coisas. Carecemos de ti, do teu Santo Espírito, para falar poderosamente a nós, ao nosso espírito também, para que possamos obedecer a tua voz e sermos servos mais dedicados, voltados a ti. Tem misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa vida, dos nossos familiares, da tua igreja. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre o arrependimento. E para esse tema tem um pastor chamado Thomas Watson. Thomas Watson foi um puritano de primeira linha. Puritano de primeira linha. Tem vários nomes que a gente cita na igreja, né? Mas esse Thomas Watson, eu sempre volto a ele porque ele tem, assim, coisas escritas maravilhosas sobre vários assuntos. E para fugir desse século que nós temos aí poluído de muitos assuntos esquisitos que nós estamos vivendo dentro da igreja, de pregações esquisitas, de assuntos esquisitos, eu sempre retorno lá aos puritanos, porque eu vejo lá a fonte pura, né? Uma fonte cristalina assim, de assuntos realmente bíblicos. E os puritanos foi uma época de ouro da história da igreja, onde nós podemos aprender muitas coisas. E Thomas Watson é um desses homens maravilhados com a graça de Deus, e eles escreveram coisas maravilhosas assistido por Deus. E ele diz o seguinte, Thomas Watson, esse puritano, diz o seguinte: o arrependimento é uma graça do qual o Espírito de Deus, por meio de um pecador, é humilhado em seu íntimo e transformado em seu exterior. Então vou ler novamente, porque é uma definição, né? E definição sempre a gente tem um pouco de dificuldade de pegar. O arrependimento é uma graça do Espírito de Deus. Então não é nosso. Ninguém pode produzir arrependimento. Ninguém pode produzir. É uma graça do Espírito de Deus, o verdadeiro arrependimento. É uma obra de Deus, do Espírito Santo de Deus em nós, por meio do qual um pecador, ele é humilhado em seu íntimo, no íntimo dele, e transformado em seu exterior. Não é apenas uma coisa interna, mas é algo externo também, que deve se revelar externamente, porque existe o falso arrependimento. A pessoa acha que está arrependida, mas ela não está.
Então existe o verdadeiro arrependimento, existe o falso arrependimento. Era isso que os puritanos sempre faziam. Você verificar, checar na sua vida se aquilo que está sendo falado, se aquilo que está sendo tratado é verdadeiro ou ele é falso na sua vida. Por isso ele está dando uma definição. É uma obra do Espírito Santo de Deus em nós, não é produzido pelo homem, ninguém pode produzir arrependimento, mas é algo que flui de dentro para fora. Não é algo somente interno, não é uma coisa que vocês, eu sinto, mas é algo verificável. É algo verificável, que você pode verificar na vida externa de uma pessoa. Se essas duas coisas não bater, não há arrependimento. Apenas um formalismo. A pessoa pode vir na igreja, ela pode orar, ela pode pregar, ela pode falar de Deus, ela pode fazer tantas coisas, mas não houve o verdadeiro arrependimento na vida dela. Ela pode ser enganada por si mesmo, né, achando que está salva, que está sendo humilde diante de Deus, que tem o verdadeiro arrependimento, e não há. Por isso que nós vamos tratar desse assunto nessa manhã. Por isso que é um assunto bastante delicado. Por isso, Thomas Watson, ele fala o seguinte: olha, existem seis características do arrependimento. Se você tirar uma delas, não é o verdadeiro arrependimento. Então, tem 6 características que nós devemos verificar, checar, se está tudo correto para você ter o verdadeiro arrependimento. É isso que nós vamos fazer nessa manhã, meditando nesses 6 aspectos do arrependimento para checar na nossa vida. O checklist, né? Quando você vai viajar, você faz o checklist lá, se está tudo certo para poder viajar, não é verdade? Se o carro, se a mala, se essas coisas estão tudo certinho para você viajar. Para a gente viajar aqui também, nós vamos fazer esse checklist para ver se está tudo certo com a gente, com os nossos sentimentos, para ver se aquilo verdadeiramente é o arrependimento produzido pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa, e não apenas um engano. Não apenas falar assim, você é filho de Deus, você está indo para o céu, está tudo bem com sua vida, e a vida da pessoa está toda errada, está tudo errado na vida dela, ela está sendo enganada por falsas esperanças, por falsas seguranças que as pessoas dão, e não está acontecendo na vida dela. Muita gente está sendo enganado, achando que está no caminho certo, e não está, por causa desse evangelho fraco, falso, barato que está sendo oferecido hoje em dia. Estão oferecendo um evangelho muito barato para as pessoas, e as pessoas estão comprando aquilo lá, e não é o evangelho de Deus. É falácia, é engano, é engodo para as pessoas entrarem naquilo e estarem com um produto ali falsificado nas suas mãos. Existe o verdadeiro arrependimento da palavra de Deus, né? Então, o arrependimento é um remédio espiritual formado por 6 componentes especiais. Se um for deixado de fora, o arrependimento perde o seu poder. Então, se você deixar um desses elementos de fora, então não é o verdadeiro arrependimento. Primeira coisa, né? Antes disso, o salmista aqui no Salmo 51, né, ele diz o seguinte: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, né? Salmo 51 diz, eu pequei contra ti. Ele reconhece que ele é um pecador. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Essas palavras foram faladas bem parecido mesmo com o filho pródigo. Vocês se lembram disso? Ele chegou assim: pai, pequei contra ti e contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. É a mesma ideia, né? Do que o salmista fala aqui. O salmista fala, eu pequei. Lembra-se de Davi pecou, nós sabemos o pecado de Davi, ele é bem conhecido e ele reconhece o seu pecado, né? Pequei contra ti somente eu fiz que é mal perante os teus olhos, né? De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele merece castigo, ele merece a repreensão de Deus. Eu nasci na iniquidade, diz o salmista, e também em pecado me concebeu minha mãe. Desde quando ele nasceu, ele já nasceu pecador. Ele já nasceu na iniquidade. Ele pode não ter cometido pecados conscientes ainda, mas ele já é pecador por natureza. Só falta oportunidade, só falta ocasião para essa pessoa pecar mesmo, porque já está dentro dela o pecado lá. É como uma víbora, né? É como uma serpente, né? Onde está o veneno dela? Dentro dela mesmo.
está lá. Falta ela morder, falta ela fazer o estrago dela, mas já está lá dentro. É a mesma coisa uma criança, ela nasce ali bonitinha, não é assim, Lucas? Maravilhosa, né? O Samuelzinho está lá, lindo e maravilhoso. Mas ele já é um pecador, só falta ocasião, um momento ali para pecar. Mas ele já nasce ali em pecado, porque é a natureza. Isso já vem dos seus pais, já vem lá dos seus avós, já vem da natureza. Desde lá do jardim, já nascemos já em pecado, já nascemos, falta oportunidade ali. Muitos na nossa igreja, gente boa na nossa igreja, fala assim do tempo de inocência da criança. Né? Gente muito boa fala muito sobre isso na nossa igreja, mas não é verdade. Lá está já nascido uma criança pecadora mesmo, não tem tempo de inocência não, que ela já está salva ali e está tudo bem. Não, ela precisa também do sangue de Cristo, ela precisa do poder de Deus também na vida dela, mesmo sendo pequena ali, ela precisa da graça de Deus. Assim é alguma parte do nosso entendimento também. É certo que existem outras pessoas que têm outra linha, não, é inocente, é purinha, é um anjo de Deus. As pessoas falam lá, mas não é não, ela precisa, carece, o único caminho é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo para a vida de qualquer pessoa que nasce nesse mundo, né? Então, mesma coisa aconteceu lá com o filho pródigo, né? Ele fez tanta coisa ruim, mas chegou lá, ele já planejou o seguinte, eu vou dizer o seguinte: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, recebe-me apenas como um dos teus empregados. Ele sabia que não merecia nada de Deus, do seu pai ali no caso, e também estava carecendo da graça de Deus. Bom, vamos lá nos seis aspectos do arrependimento. Primeira percepção é o seguinte: percepção de pecado. Então, uma pessoa não pode se arrepender, ela não tem condições de se arrepender, se não houver uma percepção do seu próprio pecado. Foi o que aconteceu aqui com o salmista. Ele percebeu que ele é pecador. Lá o filho pródigo, o que aconteceu? Ele percebeu que é pecador. Ele é sujo, né? O que a Bíblia diz, caiu em si, é uma outra expressão da Bíblia. Quando a pessoa cai em si é o seguinte, é ver o seu verdadeiro estado, a sua verdadeira natureza, ela caiu em si. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente não cai em si mesmo. A gente acha que não é tão pecador assim. Eu não sou tão malvado assim. Olha aquela pessoa, olha aquele outro lá, olha como está o mundo. E a gente vai perceber, irmãos, que a nossa natureza, ela é pervertida, que ela é pior do que o pecado do mundo, ela é pior do que o pecado do próprio Satanás. Daqui a pouco, aguarde que a gente vai falar sobre isso. É quando a pessoa cai em si. O filho pródigo, o que aconteceu com ele? Chegou num estado tal dele que ele percebeu a sua condição. Até então ele não estava percebendo. Ele estava lá gastando o seu dinheiro, fazendo as suas coisas, indo de mal a pior. Chegou até o ponto dele não ter o que comer e suplicar para as alfarrobas, para comer aquela... alfarrobas é um tipo de fruto que caía das árvores, caía aos montes lá, e eles recolhiam aquele tipo de fruto lá e davam para os porcos. Não era comida de gente, era um tipo de bolotas assim que se catava e jogava aos porcos. Ele almejava comer aquelas bolotas lá e não davam para ele. Mesmo aquela comida tão insignificante, ele não tinha nem acesso àquilo, era negado aquilo lá. Então ele chegou no estado tal, e tem que chegar nesse estado tal da sua natureza, e percebeu o seu estado verdadeiro. Tem gente que acha que não é tão ruim assim. Eu não sou tão mal quanto aquela pessoa. E começa a avaliar a sua vida com relação aos outros. Mas quando a pessoa percebe o seu pecado, ela vai ver que ela é pior do que os outros. Ela não se acha naquele estado, naquela condição, mas ela acha que é melhor do que os outros. Eu não sou tão mal assim, diz as pessoas. Vocês se lembram daquelas duas pessoas que subiram ao templo para orar? E o primeiro disse, não sou como os demais homens, nem como aquele, não é? Não é assim, eu não sou como os demais homens, não. Ele se acha superior, ele se acha melhor, ele se acha orgulhoso. E quantas pessoas não são assim? Quantas pessoas não são assim? Quando a luz do Evangelho vem, por isso que a Bíblia usa a expressão iluminar. Iluminar o que é?
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela vem iluminar a minha vida, vai mostrar o meu estado, que não é nada bom. A luz vem mostrar a sujeira, não é isso? Se você não tem luz ali, você não vê a sujeira. Não é, Léo? Se você vai num cômodo lá, está escuro, você vai... como é que eu vou ver a sujeira para poder fazer alguma obra aqui? Como é que eu vou ver? Então, a luz, ela revela realmente as coisas que estão erradas na vida. Então, quando a Bíblia usa essa expressão luz, brilha onde a luz brilha? Nas trevas. Ela vem revelar o que está errado. Então, o que acontece ali é isso realmente. Quando a pessoa não tem a luz do Evangelho, ela não se acha tão ruim assim. Por quê? Ela se acha melhor, superior do que as outras pessoas. Não sou como os demais homens, diz aquele homem lá. Nem como aquele ali. Nem como aquele pecador ali. Então ela se compara, né? Superior às outras pessoas. Eu já falei isso aqui. E é muito comum nas crianças isso, né? Acontecer isso com os meus filhos também, só como ilustração, né? Eles sempre comparavam com as pessoas que iam piores do que eles. E assim é a nossa natureza, né? Ah, mas, pai, eu tirei essa nota aí, mas olha, os outros lá tiraram pior, viu? Foram piores do que eu, fique sabendo disso. Como se aquilo se justificasse. E sempre quando eu falava assim, por que você não se compara com os melhores? Não tem ninguém lá. Então, ele nunca se comparava com os melhores, sempre com os piores. E as pessoas falam assim, eu estou na média. Né? E a pessoa se contém, eu estou na média, estou bem na fita. Né? Mas quando vem a luz do Evangelho, mostra a nossa verdadeira natureza, a nossa pecaminosidade. É por isso que o apóstolo Paulo falava sempre assim, sou o pior dos pecadores. E ele não estava sendo hipócrita, não. Ele estava vendo que realmente o seu pecado era pior do que todos os outros. Por quê? Era o seu pecado. Qual que é o pior pecado do mundo? É o seu. Não é o daquela pessoa, do outro, apontando para os outros. Não, o pior que tem, o pecado do mundo, é o seu próprio pecado. Né? Por isso, é a percepção do pecado. O que é o pecado? Enquanto uma pessoa não reconhece o seu estado, a sua condição, a sua miséria, ele não vai perceber qual o seu estado diante de Deus. Deus é luz, Deus é santo, perfeito. E até as estrelas, diz a Escritura assim, são imperfeitas aos seus olhos. Não é nada puro. Quando você compara, né, sempre em termos de comparação, com tudo que existe de maravilhoso com Deus, não é nada. Porque o Deus é muito mais do que tudo isso daí. Até as estrelas são impuras aos seus olhos. Por quê? Nada se compara a Deus, a santidade perfeita de Deus. E Deus odeia o pecado onde ele estiver. Enquanto a pessoa não perceber o seu pecado, ela não cai em si mesmo, que é a expressão das Escrituras, né? Ele não tem como fazer isso. Pedro disse, quando viu Jesus, você se lembra lá quando Jesus se aproximou de Pedro, o que diz Pedro? Afasta de mim. Sou um pecador, afasta de mim. O que você está fazendo aqui? Ele percebeu quem era Jesus, a luz estava lá, a luz veio ao mundo, nós apalpamos, Pedro percebeu quem era Jesus e quem era ele. E ele disse assim, afasta de mim, porque eu sou pecador, fique longe de mim. Né? É outro caso também, pois sou pecador. Lembra-se do centurião? O que é um centurião? A gente fala essas palavras, às vezes a igreja não... Isso, centurião é um homem que comandava 100 homens, por isso centurião. Às vezes a gente fala palavras na igreja, a gente acha que todo mundo está entendendo, né? E às vezes não entende. Usamos expressões, por isso que os crentes da igreja sempre falam, pastor, você falou tal coisa lá, né? Fala para a gente o que é. Centurião era um homem que tinha ao seu comando 100 homens, é isso, falava centurião. E homens romanos, né? Soldados de elite. Então ele comandava ali 100 homens. Ele tinha um empregado lá, ele não era cristão, não era judeu, ele era gentil, e ele ouviu falar sobre Jesus, e aquele centurião tinha um servo dele que estava morrendo, estava a ponto de morrer, e ele manda dizer a Jesus, né, para ele vir à casa dele. Ele diz o que mesmo? O que foi lá? Manda, né? Eu não sou digno, um centurião, porque podia se achar, né, o centurião, que nem judeu era, ele falou assim, não sou digno de que entres na minha casa, porque ele conhecia a cultura dos judeus. Né?
Os judeus não podiam se aproximar e conviver com pessoas pecaminosas e tudo mais. Todo o cerimonial do judeu que tinha naquela época. Então, ele conhecendo a estrutura dos judeus, como eles viviam, ele falou assim, ele realmente, vendo a sua vida, ele foi sincero. Não sou digno de que entres na minha casa. Olha só, né? Manda o meu servo, né? Não precisa entrar lá não, mas não precisa ir lá não. Olha só que ideia do homem. Primeiro, ele reconhece que ele não era digno daquilo, ele reconhece que Jesus não precisava entrar na casa dele para curar, mas ele fala assim, ó, manda que ele seja curado. Por quê? Eu também sou homem de autoridade, e tenho ao meu comando soldados, que eu digo para ele, vá, e ele vai, vem aqui, e ele fica aqui. E quartel é assim, né? Não sei quem fez quartel aqui, eu fiz. Lá não tinha como você questionar qualquer coisa. Levantar a mão lá era cadeia, certo? Não podia nem levantar a mão. Era obedecer mesmo. O cara mandava, você tinha que obedecer e ponto final. E sair correndo para fazer aquilo lá. Não tinha como questionar, falar. Então, era um homem de quartel, era um homem de guerra. Já pensou se ele mandasse uma coisa, o soldado falasse assim, mas isso daí é bom, isso daí é certo fazer isso. Imagina o soldado fazendo isso num quartel, não serve, não presta. Não serve para ser soldado. E ele falou assim, tenho homens ao meu comando, e eu também sou um homem comandado. Me mandam fazer coisas, eu tenho que ir fazer. Lá tinha um lema, lá no quartel, que era assim, ordem dada, ordem executada. Não tem esse negócio. Se deu uma ordem, tem que fazer. E aquele homem reconheceu. E reconhece em Jesus que ele não era digno, mas ele tinha poder para fazer aquilo. Manda que ele será curado. Pronto. Se ele é Senhor verdadeiramente, né? Então ele podia fazer aquilo. Primeira coisa, indignação contra o pecado. Ele não era digno. O diabo, o que o diabo faz? O diabo cega, né? Cega o homem e ele não percebe o seu pecado. Uma coisa que ele quer é que você não perceba o seu pecado. E a ilustração que o autor, ele fala, né, Thomas Watson, ele fala é o seguinte, é uma ilustração até legal, né? Mesma coisa que o falcoeiro coloca aquele capuz lá no falcão, é assim que o diabo faz na vida de uma pessoa. Ele cega o entendimento e leva, se você colocar aquele capuz, né, aquela venda no falcão, o que acontece? Ele não faz nada, ele fica paradinho, você leva ele para onde você quiser. É assim que o diabo faz na alma de uma pessoa, ele cega, ela não percebe o seu estado, a sua condição. Quando a pessoa não percebe o seu estado, a sua condição, ele é levado para qualquer lugar. E o diabo leva as pessoas até para o inferno, porque ela não percebe o seu estado, a sua condição em que ela se encontra. Existe algo pior do que a doença, existe algo pior que a pobreza, existe algo pior do que todos os males do mundo, é a pessoa estar cega espiritualmente para o seu verdadeiro estado. Não apenas pode faltar dinheiro, recursos nesse mundo, mas quando a pessoa não percebe o seu verdadeiro estado, ela está na miséria verdadeiramente. Miséria não é essa que a gente percebe, aí não tem isso, não tem aquilo outro, é não ter a graça de Deus no seu coração, quando não tem percepção do seu pecado. E assim o diabo faz na vida de uma pessoa, cegando o seu entendimento. Primeira coisa que eu falei, o que é? Percepção do pecado. A segunda coisa que é falada é a tristeza pelo pecado. Tristeza. Não, você não deve apenas perceber que é pecador. Tem gente que percebe que é pecadora, mas não faz nada com relação a isso, né? Ela não tem sentimento, eu sou mesmo, mas e daí? É assim mesmo, né? O mundo é assim mesmo. Olha quantas ofertas, olha quantas coisas sendo oferecidas. Olha como é a minha. Eu sou pecador. Tem gente que fala assim, mas a gente é pecador mesmo, né? E se conforma com isso. Percebe, mas não faz nada em relação àquilo. Sabe que existe, tem a percepção assim, um flash daquilo que é verdade, mas não faz nada com relação àquilo. As pessoas do mundo falam assim, mas essa é a natureza mesmo, né? Do homem, da mulher, da criança, é assim mesmo, né? E não tem a percepção de que é aquilo lá, não. E o que acontece? Não traz tristeza para a vida de uma pessoa. Ela se conforma com o pecado, com o seu estado. Alguém abre para mim, no Salmo 38, versículo 18.
Salmo 38, 18. Pode? Suporto tristeza por causa do meu pecado. O pecado, quando é reconhecido, ele deve ser acompanhado do quê? Tristeza, segundo Deus. Uma tristeza. Isso é uma maravilha de ser convertido. É você sentir tristeza do seu pecado. A alegria da salvação traz tristeza. A alegria da salvação traz tristeza na vida. Na vida no sentido de que você vai ficar muito entristecido por causa do pecado ao seu redor e por causa também dos seus próprios pecados, né? Então, existe uma tristeza que é uma tristeza boa, uma tristeza agradável, é quando você se entristece pelos seus próprios pecados. Então, é algo necessário, é algo que deve ocorrer. Se não houver tristeza pelo pecado, da sua condição, então ali não há alegria da salvação. A alegria da salvação produz tristeza do nosso próprio pecado. É isso que ocorre na vida de uma pessoa. Ambrósio, um dos pais da igreja, chama essa tristeza de amargura de alma. Ele chamava isso daí, é amargura, quando o coração se sente amargo, porque vê um Deus bom, vê tantas maravilhas, vê tanta bondade com relação a si mesmo, de tudo aquilo que Deus faz na sua vida, mas ele percebe o seguinte: eu sou um grande pecador, um grande miserável. Existe uma grande alegria, mas existe também uma grande tristeza no seu coração. A Bíblia também chama de quebrantamento de coração. Salmo 51, versículo 17. Quem pode ler aí para mim o Salmo 51, versículo 17. Isso aqui é maravilhoso, né? Olha só o que diz: sacrifícios agradáveis a Deus. Quais são os sacrifícios agradáveis a Deus? Né? O que são? Um espírito quebrantado diante dele, não orgulhoso, soberbo, como aquele homem lá, né? Não sou como os demais homens, né? Olha quem eu sou. Uma vez na igreja uma pessoa falou isso, né? Falou assim: pastor, o senhor sabe com quem? O cara era um juiz. Você sabe com quem o senhor está falando? Eu falei: sei. O senhor é uma ovelhinha de Jesus Cristo e muito rebelde. Ovelhinha de Jesus Cristo e muito rebelde. Ele se achava porque tinha muito estudo, porque tinha isso, tinha aquilo. Ovelhinha de Jesus e muito rebelde. Porque as pessoas podem, se orgulhar dos seus títulos, das suas coisas, dos seus bens, das suas propriedades, das suas conquistas maravilhosas. E aquilo pode subir ao coração, subir, como diz lá no mundo, subir a cabeça da pessoa. E a pessoa não percebe o seu verdadeiro estado, a sua verdadeira condição. Veja, Jó era um homem muito rico, mas ele se quebrantava. Isso é maravilhoso, um homem ter tudo aquilo, respeito por todos, tudo aquilo, mas era um homem que se humilhava diante de Deus. Ele reconhecia o seu próprio estado. Ele não era enganado pelas suas riquezas. Ele não era enganado pela sua fama, pelos seus títulos, pelas suas condições, nem por sua família. Mas ele reconhecia o seu verdadeiro estado, a sua condição. Isso aí, o Salmo 57 é muito sacrifícios agradáveis. Eu sou um espírito o quê? Quebrantado. Coração o quê? Compungido e contrito. São palavras necessárias na igreja, que devemos ver na vida de toda pessoa. O que é? Coração quebrantado, compungido. Isso não se fala mais na igreja. Não se fala. Fala só de alegria, Não, você é filho de Deus, você está indo para o céu, está tudo certo, está tudo bom. Calme com isso. Tem que ter também essas questões na igreja, no povo de Deus. O que é? Coração. Você está triste pelos seus pecados? Você se lamenta pela sua condição, do que você passou durante a semana, dos seus negócios, no seu tempo que você tem, tudo aquilo que você tem, você se entristece por causa deles,
dessas coisas, não se fala mais isso, né? Só se fala de vitória, de receber, e só de receber, e só de receber, e só de receber. Infelizmente, né? Mas não se fala mais nisso. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Tem que ter a ver isso no culto, na adoração, né? Tem que ter a ver alegria também da salvação e tudo mais, né? Um espírito exuberante, né? A alegria indizível, como a Bíblia diz, tem que ter, mas também um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Alguém lê em Joel, quem acertar, abrir em Joel, capítulo 2, versículo 13, vai ganhar um carro, do pastor Adalberto, do pastor Adalberto, já achou ali, ó, já. Não é meu não, lê de novo aí, Joel 2,13, achou ali, achou o Joel, olha só, Joel 2,13, lê aí pra gente, 2,13, pode falar. Isto, os judeus tinham um ato deles externo, que eles faziam sempre isso daí. Quando eles ficavam indignados com alguma coisa, eles rasgavam as roupas, em sinal de... Mas isso era simplesmente para mostrar. Era simplesmente para mostrar para as pessoas, rasgando lá, fazendo... Lembra-se quando Jesus estava lá, quando Jesus falou que era filho de Deus? Os sacerdotes rasgavam a roupa, indignado com aquilo. E era um ritual que eles faziam. E os judeus, né, as pessoas que são daquela região, né, eles são muito explosivos nas coisas, né, eles têm uma expressão muito grande, né, os palestinos até hoje, né, vocês veem como eles se expressam na rua, eles fazem realmente aquela coisa gigantesca, eles rasgam roupa, jogam cinzas, jogam terra para cima e fazem aquilo lá, mas muitas daquelas atitudes lá, era apenas exterior, é só simplesmente para mostrar, para rasgar a roupa, como sinal de indignação, e às vezes não é, e Deus fala assim, olha, quando vocês forem fazer isso, né, não rasgue as suas vestes, rasgue o quê, Joel? Rasgar o coração, rasgue o coração de vocês, porque eles faziam apenas exteriormente, né, eles estavam mais preocupados com o exterior do que o interior. Foi o que Jesus disse lá, vocês são o quê? Como sepulcros caiados, bonitão por fora, mas por dentro cheio de ossos, cheio de rapina, cheio de sujeira, né? Vocês lavam o copo por fora, mas por dentro ele está sujo, está podre. Que figura é essa, né? Já pensou você receber um copo assim, limpinho por fora, mas quando você olhar dentro lá está sujo? É essa figura que Jesus usa lá. E é o que Joel fala aí, reclamando do povo, que eles faziam todos aqueles atos, pareciam ser atos maravilhosos, externos, mas por dentro o que estava acontecendo? Tinha coisa errada. É o interior. Alguém lê para mim Mateus capítulo 6, versículo 16. Isso aqui é forte demais. Mateus 6, 16. Quem está em casa lá também tem que abrir a Bíblia. Às vezes fala assim, não tô ouvindo, mas abre a sua Bíblia aí, e lê aí na sua casa. Como jejuar. Então, o que os judeus faziam naquela época? Eles desfiguravam o rosto, né? Eles faziam abatidos, né? Mostrando, dando um sinal de que ele estava fazendo jejum, que ele não tinha comido há muito tempo. Esse é o falso jejum. Falso jejum, o que é? Vamos marcar a hora aqui.
eu estou em jejum. Não, não, irmão, não posso comer, não. Eu estou em jejum. Aí desfigura o rosto, ficam abatidos. Olha que santidade. Ele não vai comer, ele não vai fazer nada, só um minutinho, ele não vai fazer isso. Isso daí se chama-se performance. A pessoa na igreja quer impressionar as outras pessoas, quer impressionar o seu vizinho, querem deixar as pessoas, olha como eu sou. Isso é uma performance apenas para chamar a atenção de pessoas e não de Deus. Isso é perigosíssimo demais quando uma pessoa quer chamar a atenção apenas dos outros. Era o que os judeus faziam. E Jesus falou assim, eles desfiguram o rosto para mostrar que eles estão jejuando. Eles querem ser melhores e maravilhosos diante de outras pessoas. Eles desfiguram o rosto para mostrar. Agora, existe o jejum verdadeiro. Jesus falou assim, quando você fizer, faça de maneira diferente. Né? Não faça isso. Né? Vai lá para o seu quarto, faz isso diante de Deus. Não faça isso para mostrar para as pessoas. Não fale o que a sua mão direita fez para a sua mão esquerda. E outras coisas assim. Mostra coisas que são legítimas, são verdadeiras, mas é tu e Deus. Você e o seu Criador. Quando a pessoa faz isso para mostrar que é mais santa diante de outras pessoas, aquilo é ruim. Ela fica por assim, estão olhando para mim? Estão olhando para mim? Olha só, isso é perigosíssimo demais. Isso chama performance. Aí a Bíblia vai chamar isso daí do quê? Ele já ganhou a sua recompensa. Essa pessoa, o que ela queria? Ser admirada pelas outras pessoas? Ela já ganhou a sua recompensa. Não precisa mais de Deus. Essa pessoa não precisa de Deus. Porque ela já ganhou a sua recompensa, ela queria ser reconhecida pelas pessoas, ela queria ser admirada, ela queria ser batidas nas costas. Olha que espiritualidade, olha que santidade, olha que maravilha. Isso daí, irmãos, é a natureza humana, isso daí é pecado, isso daí é errado. Tentar mostrar uma performance espiritual diante das pessoas, diante dos outros, mas quando fizer isso, deve fazer isso secretamente, diante de Deus. Sabe? Sim. Não. O jejum é bíblico, como eu disse. Aí depende muito da natureza que a pessoa pega isso daí, né? Se é para mostrar, que nem os judeus, o que eles faziam? Quando era para orar lá durante o dia. Então, quando estava dando o horário, olha só, dele orar, ele ia para a praça, para todo mundo ver. Então, você pode orar. Jesus falou assim, quando você orar, vai para o seu quarto. E teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Então é a natureza que você tem que orar, tem, é lógico. Tem que jejuar, jejum é bíblico. Mas se a natureza for, se você for falar para a pessoa assim, eu vou lá e vou falar que não, estou em jejum, para as pessoas, nossa, que maravilha. Aí está errado. Agora, se você fizer aquilo ali, fala assim, não, irmãos, eu não estou comendo. E se a pessoa insistir mais, fala assim, não, porque eu estou fazendo meu jejum, pronto. Se a pessoa faz isso e não há qualquer coisa de espiritualizar, você querer espiritualizar aquilo, está tudo certo. Mas se existe alguma ponta, né? Deus diz assim, eu não darei a minha glória a outro ninguém. É a glória de Deus? É a glória de Deus, não é a sua. Você não pode pegar a glória de Deus e passar para você mesmo. Essa é a natureza nossa, querer pegar isso daí para nós mesmos. Eu não vou distribuir a minha glória com ninguém, com nenhuma igreja, com nenhuma pessoa. É a glória de Deus, é tudo para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, para você não é. Não é sua, não pertence a você. Sempre devemos dar glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, não eu, mas Cristo em mim. Eu faço o que eu faço não por mim mesmo. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo não era por ele mesmo. Não é porque ele estudou, porque ele fez por acontecer, mas porque Deus fez, ele reconhecia e dava glória a Deus, e não a si mesmo. Há a nossa tendência humana de querer realmente pegar um pouco da glória de Deus, de roubar a glória de Deus para nós mesmos, mas nós devemos evitar isso daí, porque a glória de Deus é tudo para a honra e glória de Deus. Jejum é para a glória de Deus, oração é para a glória de Deus, louvor, pregação, tudo é para a glória de Deus. Se você pegar um pouquinho daquela glória ali, você está lascado, como diz lá o mineiro.
está lascado. Por quê? Porque você está roubando alguma coisa que é de Deus, né? Sinais externos, né? Desfiguram o rosto. Acabe, o rei Acabe, olha, se você for lá em Reis, não vamos abrir não que é longo, o rei Acabe rasgou a sua roupa, mas não o seu espírito como exibição exterior. Não é sincero. O rei fez isso, então todo mundo rasgou, fez um escândalo todo, mas a Bíblia vai condenar, falou assim, não, ele só fez aquilo lá exteriormente. Ele não se preocupava com Deus, em satisfazer a Deus, em se voltar para Deus, era apenas exibicionismo, era apenas para as pessoas verem. Aí as pessoas vão, isso daí, irmãos, é uma armadilha do diabo. A pessoa depois que faz isso, esse escândalo, vai ficar olhando para os lados. Estão olhando para mim? Estão me observando? Pronto, aí acabou. Se estão olhando para você, se estão fazendo uma, né? Eu faço, eu ajudo tal pessoa, mas eu quero espalhar. Eu quero que as pessoas, eu fiz aquilo lá. Pronto, acabou. Tem um instituto lá pelo amor, tem muita gente que trabalha lá, né, que ajudam muito, né? Mas você não deve pegar a glória para você mesmo. Você vai fazer aquilo lá por amor, né? Nós vamos falar isso daí mais profundamente atrás. Só um minutinho. Nós vamos falar isso daí profundamente, mas daqui a pouco. Finalzinho vai vir uma bomba lá, né? Guarde aí que vai vir uma bomba. Meu Deus. Olha, você falar de experiência espiritual das pessoas, eu não falo nada. Por quê? Porque eu não sei. Não. Deixa eu falar um negócio para você. Deixa eu falar. A pessoa tem alguma manifestação assim, você não deve julgar. Primeiro, você não sabe o que está acontecendo. Nós não sabemos. Nós não temos a experiência que a pessoa tem. Então, não podemos julgar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é não julgar ninguém. Não julgar. Deixa aquilo para lá. Deixa ali na vida da pessoa. Não colocar lá a sua questão ali, né? É uma questão da experiência, porque é experiência pessoal. Já está aí. É experiência espiritual. A melhor orientação que eu posso dar para uma pessoa dessa, né, é ler um livro. Quem tratou bem desse assunto mais profundamente foi um homem chamado Jonathan Edwards. Ele escreveu 2 livros com o mesmo título, 2 livros. Nós temos um traduzido, que se chama A Genuína Experiência Espiritual. A Genuína Experiência Espiritual. Lá ele vai tratar do que a experiência da pessoa, se ela é verdadeira ou se ela é falsificada. Então é melhor deixar nesse livro aí do que a gente ficar julgando sem saber o que é, uma coisa ou outra. Então não entro nesse assunto, não entro nessas questões, porque são experiência espiritual, que pode ser verdadeira, que pode ser falsificada. Então a pessoa tem que ver isso. Eu chegar a julgar é verdadeiro, é falso, quem sou eu para dizer o que Deus está fazendo na vida de uma pessoa, né? Sim, são coisas estranhas, né? Primeiro, e aí você vai ter nesse livro o que é? Coisas ali, por exemplo, está tendo confusão? Deus não é Deus de confusão. Está tendo uma desarmonia na igreja, ou no corpo de Cristo, ou coisa assim? Então são várias coisas que vão apontando para uma verdadeira, porque Jonathan Edwards viveu num período de avivamento, que existiam coisas estranhas acontecendo na igreja.
muito estranha acontecendo, que era o Espírito Santo de Deus que estava ali atuando na vida da pessoa. Pessoas choravam, pessoas riam, pessoas faziam um monte de coisa ali com uma experiência genuína do Espírito Santo. Só que tinha gente que olhava para aquilo lá, que era uma experiência verdadeira, e falsificavam. E queriam imitar, e queriam fazer como se fosse verdadeiro, aquelas experiências genuínas que estavam acontecendo ali. Jonathan Edwards, inclusive, fala de muitas experiências que ele teve, e era um homem de Deus e tudo mais, tinha experiências assim que eram verdadeiras, genuínas. Então, por isso você não sabe distinguir uma coisa da outra. Eu não sei, mas você vai... E tinha gente que falsificava aquilo lá para dizer, eu sou espiritual. E quando o Espírito Santo, porque o avivamento era por um período apenas, e quando não havia mais a ação do Espírito soberana de Deus naquele período lá, acabou, cessou, o Espírito Santo de Deus ia embora. Então vivia a vida normal, como nós vivemos hoje. Eles queriam continuar aquilo lá, aquelas experiências lá, falsificando e dizendo, olha, já não existe mais, já o Espírito Santo veio, soprou por algum período aqui e já foi embora. Houve na história de Israel, do povo de Deus, uma ação soberana da pregação da palavra, dos sentimentos, houve muito intenso isso daí, mas havia momentos de normalidade, e as pessoas queriam viver aquele período lá, falsificando aquele período lá. Então esse livro aí vai ajudar a vida de uma pessoa para dizer da sua experiência espiritual ou não. Só que nós não podemos julgar também, não podemos julgar, saber se é de Deus, se não é. Você não está na vida da pessoa. E outra coisa, trate isso aqui de seguinte, é a experiência da pessoa. Ou seja, e você não deve tomar como verdadeiro também, porque é a experiência... Se eu chegar aqui para você, olha irmão, se eu chegar aqui para você hoje, Deus me falou de madrugada, Deus falou assim, 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 como é que você vai acreditar na minha experiência? Foi eu que tive. Você não tem como você avaliar isso daí. Eu posso estar mentindo, posso estar enganado, posso ter sonhado apenas, pode ter um monte de erro aí, você vai acreditar na experiência de um outro? Você vai basear a sua fé naquilo que eu falei aqui? Não. Você deve basear a sua fé onde? Na palavra de Deus e nunca na experiência do quem está do seu lado. Porque a experiência dela. A experiência dela é a experiência dela. Eu não sei avaliar se aquilo é genuíno, verdadeiro. Você não sabe avaliar. É a experiência dela. Deixa lá. Deixa ela com Deus. E tome a sua vida. É que nem os discípulos chegaram para Jesus. E quanto aquele outro lá? Jesus falou assim, olha, cuida da sua vida. Enquanto o outro lá, eu vou fazer o que eu quero com a vida dele. Você cuida da sua. Então, nesse aspecto de experiência, por isso que está aqui, voltando para o assunto aqui, nada em particular. Né? Eles desfiguravam o rosto, eles faziam aquilo lá, Deus sabe avaliar se aquilo é genuíno ou não. Você não sabe avaliar se é verdadeiro ou não. Você não é Deus? Você não é Deus. Você não tem como você falar, é verdadeiro, é genuíno. Você não sabe. Você não sabe se aquilo é verdadeiro ou genuíno. Então, deixa como uma experiência da pessoa e nunca você chegar assim, é de Deus, é do demônio. Eu tinha uma pessoa que eu andava muito ao lado dela, que ela falava, é salvo, não é salvo, esse está no inferno, esse está no céu. E ele que era o Deus ali no negócio. Eu falei, para com isso. Eu falei, para com isso, você não sabe, você não tem condições de fazer isso. Você não tem essa habilidade, né? Nós não temos essa habilidade. Primeiro o Léo, depois o pastor. Sim. Certo. Sua experiência, né? Pastor? Hum.
Sim. Pessoas que saem de igreja em igreja contando o seu testemunho. Depois contava bem caro, contava o testemunho. Mas o fato é que, geralmente, quem tem uma experiência pessoal, ele quer impor aquilo para o restante. É por isso que o pastor fala, a nossa fé deve ser baseada na palavra. Então, a experiência de ciclano, porque pode ser uma experiência verdadeira ou não. Sim. Se for verdadeira, maravilha. E se não for, vai todo mundo breve. Vai todo mundo. Então, deixa a experiência dele. Isso. E a gente vai focar e enraizar na palavra. Na palavra, exatamente. E se alguém vem dizendo que a gente tem que ter aquilo, não. Uma pessoa muito próxima da igreja diz, olha, Deus me falou que você vai morrer em poucos dias. Ela falou, olha, por que será? E Deus não me falou isso. Eu falo só para você. Isso já faz muitos anos. 13 anos. E a Elisabeth está aqui do lado, né? Tá aí. É ela mesma, né? Ela mesma. Certo. Então, às vezes, algumas experiências falsas podem levar a igreja ao erro. Sim. Se a Tomar igreja cuidado. seguir aquelas coisas. É por isso que tem muita coisa aí errada nesse mundo, porque se baseia em experiências, em fatos isolados e não na palavra. Sim. Isso é importante o pastor falar. Muito bem colocado. Experiência pessoal é experiência pessoal. Não trate aquilo lá como norma. Às vezes Deus fala uma coisa para uma, faz com outra. Então não deixe lá, deixe ela com Deus. Porque você vai basear a sua fé na experiência do outro. Uma vez eu fui num acampamento, né? E lá a pessoa estava chateada comigo. Aí eu falei, por que você está chateado comigo? É porque o cântico dizia para bater palma e levantar as mãos. E o senhor não bateu palma e não levantou as mãos. Eu falei, tá, mas por que você está chateado? Você bateu palma, levantou as mãos? Que maravilha, Deus abençoe sua vida. Mas o cântico também dizia o seguinte, se ajoelhe diante dele. Não vi ninguém se ajoelhando no cântico também. E não tem problema nenhum, porque o cântico dizia também, diante dele nos ajoelhamos, tal, não sei o quê. Ninguém se ajoelhou. Quer dizer, a pessoa quer bater palma, bate palma. Quer levantar a mão, bate. Mas não fica olhando o outro lá não levantou. Você viu lá? Olha, o outro lá não bateu palma. Ele não levantou. Fica preocupado mais com o outro. Não está preocupado com a palminha dela e com levantar a mão dela. Quer levantar a mão? Levante a sua mão. Coloca lá em cima. Bate a sua palma. Se é isso realmente, mas você ficar criticando o outro que não faz isso. Qual que é o proveito seu de fazer isso? Qual que é a sua... E mesmo que eu não bata, não fico criticando os outros, que quer bater palma, bate a palma, quer louvar a Deus, bate. Faça o que você quiser, mas não fica criando expectativa em cima do outro. Acho que o outro tem que bater também. Você tem que estar alegre agora, que nem tem cultos que faz isso. Agora você tem que ficar triste. Agora você tem que ficar alegre. Agora você tem que ser assim. Não. Sentimentos não são manipulados. Eu estou aqui na lição, tá? Eles desfiguravam o rosto para ser... Se isso é o problema... Se é para ser admirado e para os outros fazerem também copiar, está errado, porque aquilo lá é uma experiência sua. Pastor Edson ali.
Sim. 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 Ordem tem que... Aham. É. Exatamente. Exatamente. Sim. Exatamente. Aham. Sim. Impor o meu ritmo, né? Então, ó, eu falei sobre a percepção do pecado, tristeza do pecado, né? Tem que ter tristeza, não falsa, desfigurar o rosto. E agora o terceiro ponto é confissão de pecado. Confissão de pecado é o seguinte: lágrimas nos olhos e confissão nos lábios. Lágrima nos olhos e confissão nos lábios. Quando você confessa o seu pecado, existe uma coisa interessante. Quando você confessa diante de Deus o seu pecado, você impede que Satanás te acuse, porque você chega primeiro. Ele não vai falar assim, você é um pecador. Você vai falar, eu sou pecador mesmo. Você chega diante de Deus e já fala, sim, eu já sou pecador. Ele sabe o que é. A palavra Satanás significa acusador. Ele é o diabo mesmo, ele é um acusador, ele vive acusando. Quando você faz isso em primeira instância, você já confessa diante de Deus os seus pecados. Você não oculta aquilo lá. O diabo acusa quando você oculta o seu pecado. Ele vive acusando. Olha, ele fez isso, fez aquilo outro. Então, uma das características do verdadeiro arrependimento é que você faz aquilo lá com os seus próprios lábios. Você vai lá com os seus próprios pés diante de Deus e confessa diante de Deus que você é pecador mesmo, né? E você não tem como esconder isso diante de Deus, né? O que diz o salmista? Não mais ocultei o meu pecado. Pelo contrário, eu fui lá e confessei. Você viu o que aconteceu na vida de Davi enquanto ele ocultou o seu pecado, né? Precisou Deus mandar um profeta, né? E aquele homem era rei já, com todo o poder nas suas mãos. E o profeta contar aquela história para dizer assim, pequei contra o Senhor. Então é necessário que o verdadeiro arrependimento da vida de uma pessoa ele confesse todos os seus pecados diante de Deus. E não assim de uma maneira geral, né? Perdoe os nossos... tem gente que ora dessa maneira. Perdoe a multidão dos meus pecados, né? Não é errado fazer isso. É até louvável, né? A multidão dos nossos pecados. Mas quais são esses pecados realmente? Deus quer que você confesse os seus pecados. Quando o judeu
chegava lá para oferecer um sacrifício lá no templo, e o templo era aberto dioturnamente, dia e noite, sempre se fazia sacrifícios, havia os sacrifícios regulares, que era de manhã e à tarde, e muitos nas festas também, mas havia os sacrifícios particulares, a pessoa apresentava um sacrifício, mas não era assim, chegar lá, o sacrifício, aí mata aí, faz o que quiser com aquele animal, não, peraí, não era assim, entrega lá, fala, não, vem aqui. Você tinha que colocar a sua mão na cabeça do animal. Você tinha que colocar a sua mão ali, não era morreu. Imagina uma ovelhinha ali. Tinha que colocar a mão na cabeça daquele. E confessar o pecado, sim. Geralmente os judeus, eles usavam de artifício. Ele falava o quinto mandamento. Terceiro. Ele usava dessa artimanha. Ele não falava realmente o que é, mas tinha que confessar o seu pecado além de Deus. Porque ele ia passar o seu pecado para um animal, ia ser transferido o seu pecado, que era o pecador, que era a pessoa que tinha cometido, por um animal que não tinha pecado nenhum, não foi o animal que pecou daquela maneira, então era transferido para aquele animal, e aquele animal tinha que ser morto por causa dele, e não do outro, por isso que o nosso Jesus Cristo é um sacrifício substitutivo, porque ele tomou o nosso lugar, aquele animal ali, deveria acontecer com ele o que iria acontecer com aquele animal ali, é isso a oferta, ele deveria confessar ali, e depois que ele colocasse a mão dele lá, vinha o sacerdote com uma faca e degolava aquele animal ali, e não somente isso, lá ele ia com a bandeja ali de baixo, ele colocava ali aquela bandeja, era derramado aquele sangue ali, o sacerdote ia lá, pegava o isopo, que era uma espécie de uma esponja, alguma coisa assim, enfiava naquilo lá, mexia ali, ia lá num cara, lá na mulher que tinha pecado e espargia lá o sangue daquele animal na vida da pessoa. Não era assim, ir lá confessar, espargia, jogava o sangue lá, ele saía todo vermelho de lá. E até a sua casa lá, para tirar aquela roupa, tomar o seu banho, porque ele saía dessa maneira. Não era assim, confessei o meu pecado. Não, tinha todo esse ritual aí pela frente. É confessar o pecado, é saber que alguém, no caso o animal ali, tinha sido morto por causa do seu pecado. Por isso que existe não somente isso, mas a confissão de pecados, né? Lágrima nos olhos e confissão nos lábios. E você impede assim de Satanás, né? E ela tem que ser espontânea, né? A confissão de pecado, ela não pode ser constrangida, né? Não é na hora da ceia que agora, irmão, você tem que confessar, porque senão você não vai tomar. Então, e agora? O que eu vou fazer? Agora eu tenho que confessar, né? Não, a pessoa já tem que vir já confessado, já tem que vir arrependido mesmo lá. Ali na hora, ali é simplesmente para confirmar realmente. Porque se a pessoa for fazer ali mesmo, não dá certo, não funciona. Porque a pessoa já tem que vir ali confessando que realmente é um pecador, que ao tomar da ceia do Senhor, ela já está confessando de que alguém tomou o seu lugar, e você toma aquilo lá, né? Você toma o sangue de Cristo, você toma o corpo de Cristo, simbolicamente falando, né? Porque é um sacrifício substitutivo para a sua vida. Então tem que confessar o seu pecado. O salmista diz assim, portanto eu confessei o meu pecado, não mais ocultei. Então ele não oculta mais diante de Deus os seus pecados, ele tem que confessar. Lá em Tiago vai falar assim, uma coisa que muita gente, é um dos textos mais difíceis que tem na Bíblia, realmente, né? Tiago vai falar assim, confessai os vossos pecados uns aos outros. Já pensou se a gente fosse fazer isso na igreja, que bagunça seria? Que bagunça seria? Vamos aqui que não dá certo isso daí, né? Na verdade, uma da interpretação melhor que existe, dentre todas as interpretações que existem, significa simplesmente você dizer que você é um pecador diante de todas as pessoas. Não significa que você tem que colocar em minúcia os seus pecados, como você fez, da maneira que você fez, como foi a artimanha, tudo aquilo. Isso é particular seu e Deus. Existe uma privacidade e não abra a sua vida para a vida das pessoas, porque você não conhece a natureza das pessoas. Você conta para um aqui agora, ela vai, olha, sabe o que o fulano fez? Sabe o que ele fez? Vai trazer uma confusão e um distrato muito grande na igreja. Não é para fazer isso não é você ler lá, pediu para confessar o meu pecado aqui, agora eu tenho que ir lá fazer e abrir, a pessoa lê errado aquilo ali, não é isso.
Você deve abrir a sua vida pessoal, só diante de Deus. E se for para mulher, e olhe lá, hein? Mulher e marido, e olhe lá. E olhe lá. Porque é muito pessoal, é muito particular, é muito delicado realmente. Você confessar tudo que passa na sua mente, no seu coração, na sua vida, né? Seria horrível. Se eu falasse de todos os meus pecados aqui, vocês ficariam assustados. Se todos aqui falassem também, todo mundo sairia correndo. Por quê? Eles são pesados. É uma coisa sua particular que você deve preservar, porque é a sua vida pessoal. Não faça isso. Ah, a Bíblia mandou confessar pecado, então tem que contar tudo que eu fiz ali, tem que arrumar alguém. Não faça isso. Não é necessário fazer isso. Mas nós devemos confessar diante das pessoas que nós somos pecadores também. Que nós somos homens, mulheres, sujeitos às mesmas coisas. A Bíblia fala assim, que aqueles homens do passado, Abraão, Isaac, Jacó, eram sujeitos às mesmas coisas que eu e você. Eles confessaram que eram pecadores, peregrinos, estrangeiros nesse mundo. Eles confessavam que eles eram pecadores, mas não seus pecados em si. A pessoa faz uma confusão aí, de confessar que é pecador, de confessar os seus pecados para a vida da pessoa. Não faça isso, né? Sim, aí se for em relação à pessoa, né, existe a outra questão. Olha, eu pequei contra, olha, eu errei contra você. Isso é outro departamento. É você chegar lá e pedir perdão por uma coisa que você fez errado. Mas é uma coisa que é particular, uma coisa que sim, não deve fazer. Tanto é verdade que no nosso sistema presbiteriano, né, existem questões de disciplinas. Nós só apenas aplicamos disciplinas naquelas que são visíveis, aquelas que tiram a paz da igreja. Mas aquelas que são particulares, é só conversar com a pessoa ali. Um irmão pode fazer isso em relação a outro irmão, se sabe que está fazendo aquilo lá. Não é um escândalo para todo mundo, e resolveu com ela ali em particular, acabou. Não precisa levar para conselho, não precisa levar para a igreja, não precisa espalhar. Você resolveu ali com a pessoa, viu a pessoa errando e fazendo alguma coisa errada, você acertou com ela, acabou ali. Morre, não precisa ficar falando, não precisa levar, nada disso. Agora, se for uma coisa pública, aí já é diferente. Aí tem que ser resolvido publicamente. Um escândalo público, aí tem que ser tratado publicamente, como diz a palavra de Deus, né? Aí não tem jeito. Se é algo particular, mesmo que for muito grave, a pessoa falou assim, pastor, lá na minha história, lá atrás eu matei uma pessoa. Olha que coisa grave, né? Se ela falou isso com você e ficou ali, trate com ela ali. Você já pediu perdão? Irmão, você já pediu perdão a Deus sobre isso? Você já resolveu isso diante de Deus? Então vamos orar aqui, para que isso apare. Então acabou. Não precisa fazer mais nada. Resolveu? Está arrependido? Orou com ela? Acabou. Agora, se foi alguma coisa muito grave, se for uma coisa assim, e tira a paz da igreja, tira a alegria da igreja, então é outra coisa. Então, confissão de pecados é necessário. Confessar a Deus nossos pecados. O pastor falou muito bem lá, se for questão de pedir perdão diante de Deus, tal pessoa assim, mas não pode ser uma coisa assim, né, que seja falso também, né? Tem muita gente que se aproveita e diz, eu vou pedir porque e quero que as pessoas saibam que eu estou pedindo perdão e vou querer fazer um escândalo com aquilo. Isso daí, irmãos, pode se tornar uma artimanha. Cuidado com relação a isso. Pode ser uma performance enganosa do coração. A pessoa fazer aquilo publicamente. Por isso que eu falo do público e do privado. Faça isso. A Bíblia nos ensina a fazer dessa maneira, não de outra, para que o nome de Deus seja engrandecido. Vai com ele só. Porque é uma artimanha do nosso coração mesmo, né? Querer se, eu fui lá pedir perdão, fui lá, fez isso, quer fazer isso publicamente. Isso aí, irmãos, é cuidado, é um cuidado que o irmão tem que ter, de falar. Por isso que a Bíblia fala assim, não conte para sua mão direita que fez sua mão esquerda. Não faça isso, não exiba, nem para você mesmo, nem você ser tentado para você mesmo, né? Outra coisa que também é o quarto, é a vergonha pelo pecado. Outro item é esse, vergonha pelo pecado. As pessoas às vezes sabem que é pecadora, mas não sente vergonha do pecado. O que disse ele lá? Não sou digno de ser chamado seu filho. Existe uma vergonha lá dele, né? Pai, ele chegou,
não sou digno de ser chamado teu filho. Tem muitas nuances da Bíblia que a gente não pega de vez, né? Mas olha o que ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Existe uma vergonha ali, ele sentiu-se vergonhado pelo fato de ser chamado filho. Ali é a ilustração de Deus para conosco, naquela parábola. É a mesma coisa. Você, diante de Deus, fala assim: Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Né? Nós falamos assim: você é filho de Deus, né? Na igreja, você é filho do rei, né? Muitas pessoas falam isso hoje em dia, né? Olha, você é filho do soberano, olha que maravilha. E o lá falou assim: não sou digno. Você é digno de ser chamado filho de Deus, realmente? Você não sente vergonha porque você é filho de Deus e como você anda, como você pensa, como você age, de falar assim: você é filho de Deus? Nós temos esse grande privilégio. Mas nós correspondemos a esse privilégio que temos, não é? É um prazer, é uma alegria, mas aquele rapaz disse: não sou digno de ser chamado teu filho, pelas coisas que eu faço, pelas coisas que eu penso. E agora aqui, irmãos, o pecado do cristão é pior do que o pecado dos incrédulos, não é? Às vezes a pessoa fala assim: olha como o mundo está, olha como eles estão fazendo lá, olha só, LGBTS mais e letrinhas de letras lá e tudo mais, olha o que eles estão fazendo. Mas o pecado do cristão, ele é pior do que todos aqueles pecados que estão sendo feitos lá no mundo, sabia disso? Por quê? Porque peca contra a luz de Deus, contra o conhecimento de Deus, porque você tem o conhecimento e eles não têm o conhecimento. Então o seu pecado é pior do que todos aqueles pecados que estão sendo feitos lá no mundo. Quando você fala assim: o mundo está assim, você deve pensar assim: como eu estou, como a igreja está, porque o pecado da igreja é pior do que o pecado lá no mundo. E não somente isso, olha só, porque peca contra a luz que conhece, ele conhece a luz do Evangelho, ele sabe a vontade de Deus, mesmo assim ele peca contra Deus, tendo conhecimento das exigências de Deus, das coisas de Deus. E mais, como eu falei para vocês, é pior do que os pecados dos demônios. Os nossos pecados são piores do que o pecado do demônio. Sabe por quê? Porque Jesus jamais morreu por qualquer um deles. Jesus jamais derramou o seu sangue por qualquer desses demônios aí. E Jesus derramou o seu sangue por você. Ele pagou pelos seus pecados. Ele não pagou pelo pecado dos demônios. Nós pecamos contra alguém que derramou o seu sangue para perdoar os seus pecados. Por isso que os meus pecados são piores do que qualquer demônio lá fora. Porque o sacrifício de Cristo não abrange o pecado desses demônios que eles cometem, dia e noite, de toda afronta por ele. Não está contemplado eles, mas ele pagou pelos nossos próprios pecados. Então, quando você peca por alguém que já pagou pelos seus pecados. É pior do que o deles, porque o deles não estão contemplados na cruz de Cristo, não estão contemplados no favor imerecido de Deus na cruz do Calvário. E é assim mesmo, pode acreditar nisso, irmãos. Os nossos pecados são piores do que o do mundo e são piores do que o demônio. E são piores do que das outras pessoas também, porque são dos outros. Os seus pecados são os seus. E esses são esses que você tem que tratar. Você não consegue tratar com o pecado dos outros, porque ele tem que confessar, ele tem que fazer aquilo. Você tem que tratar dos seus pecados. O que diz as Escrituras? Fala assim, olha, se você ver um cisco no olho do outro, você tem que ir lá cuidar do cisco do outro olho. Mas primeiro o quê? Antes daquilo lá, a Bíblia não diz que você não tem que tratar do cisco do outro. Jamais. A gente fala assim, cuida da sua vida, porque você tem... Não, você tem que cuidar também do seu irmão. Mas primeiro você tem que tratar da trave que tem no teu. O primeiro lugar é a sua vida propriamente. Depois você vai ajudar os outros que estão lá. Ela não proíbe de você cuidar, mas você tem que fazer, tem uma ordem aí. Primeiro você, né? Esse é o desafio nosso, né? E o quinto, o último, né? Não, aliás, é o penúltimo, não tem que falar de todo, mas eu vou falar só bem rapidamente aqui. Ódio pelo pecado. A outra coisa que tem que ter na vida de uma pessoa é o ódio pelo pecado, né? Efésios, lá na igreja de Efésios, eles não podiam suportar aqueles que eram maus. É o ódio pelo pecado. Aquela igreja está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2.
ódio à iniquidade e ódio da inimizade, nojo de si mesmo. Alguém abre Ezequiel, por favor, capítulo 36, versículo 31. Ezequiel 36, 31. Arrependimento contempla isso, nojo de si mesmo. Uma vez lá em São Paulo eu vi um pastor bem antigo fazer uma oração assim na casa de uma pessoa. Essa pessoa andava vida errada, tal, fumava, bebia. Ele orou dessa maneira. Ele orou por aquela pessoa dizendo o seguinte: Senhor, que esse rapaz tenha nojo desse cigarro, que tenha nojo da bebida, que tenha nojo dessa vida aqui, pedindo a Deus. Porque se não tiver, é verdade. Depois eu saí de lá e falei assim, que oração audável, né? Audaz. Mas era verdade. Essa pessoa tinha que sentir nojo daquelas coisas. Enquanto ela tivesse prazer na bebida, no fumo, na vida devastada que ela tinha, se ela tinha prazer naquilo ali, não tem assunto que resolve. Se ela tem prazer ali, no pecado, não tem arrependimento. Só tem arrependimento quando há nojo pelos seus pecados. Quando houver nojo por ele, como diz lá em Ezequiel, aí tem um verdadeiro arrependimento. Agora, quando tem prazer, tem gente que é assim, né? Olha, eu não fiz aquilo lá, mas eu amo aquilo ali. Então, tem gente que até uma vez eu ouvi uma pregação assim, o pastor lá achando que estava se dando bem, né? Falando o seguinte: olha, irmãos, eu tenho vontade de fazer isso, muito, mas eu não faço. Ele se achava que estava abafando, né? Está errado do mesmo jeito. Ele só simplesmente não fazia o ato, não cometia o pecado, mas ele tinha prazer naquilo ali. Olha que perigo grande e grave. Tem gente que não faz, mas ama aquilo ali. O erro está nisso. A doença está ali ainda. O veneno está ali ainda. Se você ama aquilo ali, você tem que sentir nojo daquilo ali, mesmo que você se segure, mesmo que você não faça, porque tem medo de que vão me encontrar, vão saber que eu fiz aquilo. Tem gente que não faz o pecado porque tem medo do pecado, não porque tem nojo, porque não, nós temos que sentir nojo do pecado, porque Deus tem nojo dos nossos pecados também. Estou falando aqui muito, muito rápido, né? E o sexto ponto é converter-se do pecado. É o último ponto, né? Converter-se do pecado. Alguém abre Isaías 57, versículo 7, por favor. Isaías 57, versículo 7. Converter-se do pecado. Alguém leia, por favor. Acho que eu marquei errado aqui. Então, o texto é o seguinte: deixe o perverso o seu caminho. Deixe o perverso o seu caminho. Né? Hã? Deve ser 56. Não, eu devo ter marcado errado. Mas é aqui. Deixe o perverso o seu caminho. Deve ser 56. Deixe o perverso o seu caminho. Aqui só para a gente meditar e ir embora para casa meditando nisso. Né? Aqui quem conta essa história é o mesmo Thomas Watson. Ele diz o seguinte: 3 pessoas perguntaram o que eles fizeram para abandonar o pecado. 3 pessoas. Eles estavam conversando entre eles. 3 pessoas estavam perguntando o que eles fizeram para abandonar o pecado. A primeira pessoa disse o seguinte: eu acho que eu abandonei o pecado pela alegria do céu. Então ela contou a história lá de que, olha, por causa do céu, então eu abandonei o pecado porque eu quero morar no céu, porque eu quero a coisa da glória de Deus. Então ela abandonou o pecado por causa da glória do céu. A segunda pessoa diz o seguinte: eu abandonei o pecado por medo do inferno, por causa dos terrores do inferno, do que existe lá. Então eu me arrependi dos meus pecados por causa do medo do inferno. Agora a terceira pessoa respondeu o seguinte: eu abandonei os meus pecados
por causa do amor de Cristo, por causa do amor de Deus, porque eu fiquei constrangido por quanto Ele me ama. Então aí você vai dizer, por que você deve abandonar o seu pecado? Por amar o céu? Por ter medo do inferno? Ou por amor a Deus? Por amor a Cristo? Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. Pai de amor, Pai de bondade, nós graças te damos por esses momentos que falamos sobre o arrependimento, que seja uma experiência genuína na vida de cada um de nós, e que sejamos, Senhor Deus, arguídos, convencidos e persuadidos pela sua palavra da necessidade que temos e carecemos do teu auxílio na sua vida. Porque se isso não acontecer em nós, Senhor, estaremos perdidos. E sabemos que o verdadeiro arrependimento provém de Ti, da Tua graça, do Teu amor. Tenha misericórdia de nós, da nossa vida, da nossa existência. Faça-nos, Senhor Deus, andar em caminhos retos, caminho que mesmo o Senhor preparou para que nós andássemos, e que possamos olhar para a nossa vida e poder auxiliar aqueles que estão no erro, que estão longe de Ti. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja, a se arrepender cada vez mais dos teus pecados e se voltar-se para Ti continuamente. Tenha misericórdia de nós, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações repouse sobre cada um de vós e todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Creio que não temos nenhum aviso. Deus abençoe o dia dos irmãos, que possamos voltar mais tarde para continuar o nosso louvor e a nossa adoração.